Esperando o Diogo entrar. Vocês estão me vendo bem? Ok, Fala, Diogo. Márcio. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia, senhor? Tô bem também. Bom Saudade de demais. Tá você, meu dando pra irmão. ouvir bem? Tá dando pra ouvir bem. Saudade Você tá me demais, vendo? velho. Você tá me vendo bem, Diogo? Tô. Então tá bom. Esperar Tô vendo uns... e ouvindo bem. Tá vendo e ouvindo bem? Tô vendo você ouvindo bem também. Ah, show de bola. Tá bom. Esperar uns 2 minutinhos. E aí, como tá? Tá por onde? Tá em Berlândia? Tô na casa da minha avó, em Ô, casa Araxá. de vó é bom demais, né? Bom demais. Tem coisa melhor, É. não? Bolinho de fubá, É. café. Engordar uns quilinhos a mais. É, Desse casa de vó é jeito. tudo de bom. Pois é. Você tá em Eu tô com Uberlândia? saudade. Tô em Berlândia. Tá em Berlândia Uberlândia. aqui. Show de Berlândia bola. é bom. Eu vou pra São Paulo dia 22 de dezembro, né? Uhum. Tô gostando Cara, daqui. eu vou voltar pra Uberlândia dia 17, que eu tenho uns compromissos pra fazer lá. E aí, só que eu fico lá uns 3 dias e já volto pra cá. Bom, bom demais. Show de bola. Então, deixa eu só colocar aqui o nome da live, né? Isso. Diogo Dicina. Ufa. Pronto. Só fixar o comentário. Então, vamos lá, Diogo. Bora lá. Quem é o Diogo Augusto? Então, meu nome é Diogo Augusto Martins Silva, né? E eu tô fazendo medicina na UF, na Federal de Uberlândia, junto com o Marcinho. Tenho 22 anos e tô morando em Uberlândia. Moro em Uberlândia tem bastante tempo, vai fazer 8 anos agora, mas eu tenho família, a maioria da minha família é de Araxá e parte da minha família é do sul de Minas. Mas assim, eu já moro em Uberlândia já tem 8 anos, então já me acostumei muito bem com a cidade, entendeu? E é isso, mas assim, esse é o Diogo. O que o Diogo Augusto da Silva Martins gosta de fazer? Diogo Augusto Martins Silva gosto muito de medicina, cara. Sou apaixonado pela medicina. Gosto de esporte, futebol, gosto de estar junto com os amigos, é uma coisa que assim eu prezo muito, entendeu? Gosto demais, comunhão, tá com os amigos pra mim é algo que é uma das coisas principais da minha vida. E cara, como é o que eu tô fazendo, eu tô cada dia mais me apaixonando mais pela medicina, sabe, mano? E gosto de estudar, gosto de sair, gosto de um lazer, uma bagunça, né? Gosto de tudo um pouco. Tá O certo, Diogo falou que gosta Márcio? muito de medicina, né? Eu lembro que no início da faculdade a gente começou a ir no hospital, né? Juntos, ver as coisas. Isso. E a UFA ela dá uma abertura muito boa pra gente, né? Pra frequentar o hospital e Sim, sim. ver algumas coisas diferentes logo no início da faculdade. E o Diogo era É. apaixonado, assim, gostava de discutir as coisas. A gente até, eu e ele, a gente fica competindo, né? Tem um site com Isso. um quiz de semiologia, e eu e ele, a gente fica fazendo esse É, o pra... coisa lá. A gente gosta mais de medicina. E o Diogo de hoje gosta de tudo isso que você falou, né? A gente sabe que ao longo da nossa trajetória, seja ela no ensino médio, seja ela no cursinho, isso vai contar pra gente se você fez ou não, a gente é transformado pelas coisas que a gente acaba conhecendo, e também a gente abandona algumas coisas, né? E, Quem era o Diogo do ensino médio? Marcinho, o Diogo do ensino médio, eu acho que ele é um cara que, assim, ele não sabia ainda, né, qual que seria o caminho que ele iria traçar, né? Mas tem algumas características que eu tenho hoje que eu tinha naquela época, né? E que é, tipo assim, ter sempre gostado do conhecimento, né? Também outra coisa, sempre gostei, igual eu te falei, dos amigos, né? Então, assim, eu tenho algumas características que eu ainda pego. Só que assim, Marcinho, o meu ensino médio, ele não foi, assim, tão... eu não soube aproveitar muito ele na questão dos estudos, né?
Por mais que eu sempre gostei de estar estudando, assim, buscar conhecimento, mas eu não, as minhas prioridades não eram muito certas naquela época, né, Marcinho? Então acaba que eu não fiz um bom ensino médio, né? Então, assim, as minhas prioridades no ensino médio muitas vezes estava associado ao esporte, né? E também o ensino médio foi um período de transição na minha vida, porque eu lembro que antes do ensino médio, eu sempre morei com a minha mãe, e depois do ensino médio eu fui morar com meu pai, né? Porque eles são separados. E aí, o que que acontece? Nessa transição, foi uma transição assim que vários aspectos da minha vida foi mudando, né? Então, o ensino médio foi um período que eu peguei, que eu tive que ter novas adaptações na minha vida, né? Nisso a gente vê que quem passa por um período de transição, às vezes fica difícil de você estabelecer suas prioridades de forma melhor, né? E fazer suas prioridades da forma assim que seja encaminhado para sua meta, né? Entendeu, Marcinho? Então foi isso, assim, eu vejo que assim, Marcinho, se eu pegar primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, a gente vai errando bastante, né? Só que com o erro a gente vai aprendendo muito, né? Então acho que foi isso que aconteceu. E tem uma questão, com o erro a gente vai amadurecendo, né? Então eu vejo que foi um período assim de bastante amadurecimento, né? Mas aí a gente vai ver quando eu for falar mais da minha trajetória de aprovação, esse amadurecimento muitas vezes ele deixou a desejar na questão do estudo, entendeu? Da dedicação com o estudo, tempo de estudo e tudo mais. Você falou uma coisa, né, que no primeiro ano do ensino médio, segundo ano, terceiro ano, a gente acaba errando muito, né? Porque é tudo muito novo. Olha os meninos da Faz Teu Nome aí. Não sei se é o PV, quem é que tá aí, Gabriel. Eles são gigantes. Opa! Mas você falou uma coisa, né? A gente erra muito nos primeiros anos de ensino médio, até porque eu acredito que não só o ensino médio, né? Mas a própria faculdade, ela acaba não direcionando tanto a gente pro que a gente deve ser, né? A escola, por exemplo, ela deveria nos formar cidadãos, né? E aí depois que a gente deveria estabelecer nossas prioridades com relação a passar no vestibular ou não. Então, ao invés de, por exemplo, preparar a gente para uma prova e falar assim, olha, vocês têm que saber a prova, deveriam preparar, né? A gente para, vocês vão ser, assim, independente se vocês vão fazer, tanto na faculdade ou não, vocês vão mudar de cidade, vão ter que saber trocar uma lâmpada, vão ter que saber fazer uma comida, vão ter que saber administrar o dinheiro de vocês, vão ter que saber, assim, ser adulto. Então, deveria parecer... A faculdade, da mesma maneira, né? Ao invés de entochar na gente um monte de matéria que às vezes acaba não tendo utilidade na nossa vida prática, deveria ensinar, vocês precisam saber como que vai estar o mercado quando vocês formarem, ou como vocês podem, tipo, se tornar melhores médicos, melhores médicas, ou melhores engenheiros, ou melhores engenheiros, enfim. E não focam nisso. Mas, uma vez que as coisas acabam funcionando dessa maneira, né? Eles não focam tanto no que deveriam focar. E a gente é exposto a isso. Nossa, vocês precisam aprender todas as matérias que vocês não viram ao longo da vida. E, tipo, como que você lidou com essas dificuldades? Claro, a gente obviamente, continua errando na faculdade, vai errar na vida futura, infelizmente, a gente acaba não sendo perfeito. Mas essa é a nossa imperfeição que nos faz perceber isso e falar, preciso buscar essa perfeição, mesmo que a gente nunca vai alcançar. Como que você despertou e falou, nossa, eu sou imperfeito, eu preciso pelo menos me tornar, assim, uma pessoa que, tipo, vai saber lidar com os erros? Como que você aprendeu a lidar com esses erros, Diogo? Uma vez que eles são, assim, inevitáveis. Então, Marcinho, eu vejo que, igual como eu te falei, durante a minha trajetória, né, inevitavelmente, todos nós passamos por dificuldades, né? E muitas vezes essas dificuldades, elas nos levam a errar, né? Às vezes não errar, mas às vezes a gente é forçado aquelas condições que sobram pra gente. Só que assim, Marcinho, eu vejo que com o passar do tempo, esses erros, chega uma hora que eles nos levam ao amadurecimento, né? A gente vai errando, vai pegando carga, a gente vai acabando que a gente vai amadurecer, certo? Então, assim, Marcinho, chega um tempo que a gente, por exemplo, eu acho que muita gente, a gente acaba fazendo reflexões na nossa vida, né? Esse aqui é o caminho certo que eu tô fazendo, essas aqui são minhas escolhas certas, né? Então, assim, Marcinho, eu acho que muitas vezes é isso que acaba acontecendo. A gente acaba amadurecendo com os nossos erros
E esses amadurecimentos vai fazer a gente olhar e falar assim, bom, eu acho que eu consigo mudar isso daqui, né? Então, se eu consigo mudar isso aqui, eu tenho minhas condições para fazer, então eu vou fazer, eu vou mudar, né? E vou estar evitando ter certos tipos de erros na minha vida, né? Então, eu acho, Marcinho, que é por aí. Eu acho que uma coisa que é essencial é amadurecimento mesmo, entendeu? Só que, assim, ô Marcinho, igual quando a gente fala de trajetória de estudo, você mesmo sabe, muita gente sabe, ninguém é perfeito, todo mundo aprende errando, né? E acaba que é coisa que é inevitável, né? Então, é mais ou menos a pergunta que você fez, mas assim, como que a gente tem que saber? Porque a gente tem que saber lidar para crescer, né? Porque se os erros eles vier para nos bater e a gente desistir, não vai dar certo, né? Porque a gente sempre vai estar errando, a gente sempre vai estar passando por dificuldade, né? Então, assim, cabe a gente saber fazer remanejar isso, né? Sempre ter força de vontade, buscar ali os amparos, família, amigos, né? Pensar lá na frente, né? Eu acho que é por aí, mas assim, acho que às vezes a gente, tipo assim, tem muita coisa que igual, por exemplo, quando a gente aprende a andar de bicicleta, se a gente for pegar a gente, mas é difícil demais. Só que muitas vezes tem o seu pai ou sua mãe ali te empurrando, ó, filho, pedala, pedala, vai, né? Às vezes tem as rodinhas, né? E assim, eles vai nos deixando preparados para um dia a gente tocar sozinho, né? Então é isso, se a gente for focar tanto nas dificuldades, às vezes é bom a gente para pensar, tipo assim, não, também tem gente aqui que tá do meu lado, eu consigo mudar essa dimensão e deslanchar, né? Então, eu acho que é por aí, Marcinho. Tem uma coisa que você falou, né, da gente reagir ao mundo externo e enfim, fazer algumas coisas. Eu pensando assim, esses dias eu cheguei a essa conclusão. Nossa maior característica, né, seres humanos, e pior do meu ponto de vista, mas assim, não dá para ver sem ela, é reagir ao mundo externo. É ser Isso. racional, é pensar. Por quê? Me explicar. Uma árvore, para crescer, ela passa pelos dias de chuva, pelos dias de sol, cai um raio às vezes, cai um galho dela e ela continua lá. Você passa daqui 10 anos, ela está lá crescendo. O ser humano, né, o Nietzsche, ele fala que a beleza da vida e a beleza do ser humano que atinge a condição de super-homem, né, que entende que a dor ela faz parte da vida e não aceita isso, mas quando ela aparece, ele fala, pô, é um momento de dor, eu não preciso fugir dele, porque tem muita essa tendência, né? Nossa, eu vou fugir da dor, tá? Vou aprender com essa condição. Então, o ser humano, quando ele vem um dia de chuva, ele foge. Ele foge. E um Exatamente. dia de sol, ele se alegra. Tudo bem, sim, é bom. Mas o dia de chuva, que talvez fosse o mais essencial, para ele aprender a caminhar nas condições mais adversas, mais difíceis, ele foge. E aí eu não estou romantizando, né, o sofrimento. É uma questão assim, caramba, será que assim, todas as vezes que eu fugi de um momento que era diverso, não um momento só de dor, mas um momento diferente do que eu estava vivendo, eu não poderia ter ficado lá e falado, caramba, tipo, vou crescer enquanto ser humano? Sim, é claro, sim. A gente sempre busca uma zona mais tranquila, mas por que não aceitar esses dias de dor? E aí o Nietzsche fala, né? A beleza da vida, a pessoa que atinge a condição de super-homem, está em dançar na chuva, não fugir dela. O Sartre, quando ele fala que o inferno são os outros, o que ele está querendo dizer? Olha que viagem. Eu estava fazendo esses dias a aula da Lumicina de modernismo, né? E aí eu estava falando de João Guimarães Rosa, e João Guimarães Rosa foi uma pessoa fantástica. E esqueci o nome do personagem, mas no Grande Sertão Veredas, você tem um personagem que ele está narrando, né, a vida dele, e a vida dele ela passa por 3 grandes acontecimentos. Salvo engano, é Odélio o nome dele. E os 3 acontecimentos assim, marcaram muito a vida dele. Ele amou uma pessoa, né, ele entrou no grupo de cangaços, e quando ele entra nesse grupo de cangaços, é um livro assim fantástico, quando ele entra nesse grupo de cangaços, de cangaceiros, ele faz um pacto com o diabo, né? E aí ele entra nesse grupo, faz um pacto com o diabo, são 2 grandes acontecimentos. E o terceiro grande acontecimento ele se apaixona por uma pessoa que está lá. Só que é outro cangaceiro.
Numa guerra, numa batalha que tem entre dois grupos de cangaço, essa pessoa que ele tinha amado e se apaixonado morre e ele descobre que é uma mulher disfarçada. São os 3 grandes acontecimentos da vida dele. E aí ele tá narrando, né, para um doutor, isso daí que aconteceu. E aí ele fala assim, doutor, e eu pensei durante toda a minha vida, né, se o diabo existe. E ele fala assim, o diabo não existe, o que existe é o ser humano. E aí, o Sartre, quando ele escreve o inferno são os outros, o que ele está querendo dizer? Em alguns momentos da nossa vida, né, a gente fala, nossa, estou passando por uma situação muito adversa, muito difícil, extrema, assim. E aí acaba esquecendo de olhar para tudo que faz parte daquela situação. A gente só olha para a dificuldade. Eu, por exemplo, no meu ano de cursinho, passei muita dificuldade, meus pais foram contra. Meu pai foi uma grande pedra no meio do caminho. Hoje, meu pai é meu dos melhores amigos, assim. Mas na época ele era muito, sabe? Tipo, não deixava, assim, não apoiava meus estudos e tal. E eu falei, velho, não tem como mudar isso daqui. O pai não vai mudar e falar, não, eu vou te apoiar, você vai estudar. Eu preciso me apegar a quem vai fazer eu passar no vestibular. Eu preciso me apegar às pessoas que vão me ensinar português, que eu não sei. Eu preciso me apegar, sabe? Tipo, o tempo que eu tô no cursinho, eu preciso aproveitar ao máximo aqui. Então, o que eu tô querendo dizer? Se tá chovendo, pra que fugir da chuva? Por que a gente não lança a nossa semente? Se tá chovendo, por que a gente não busca uma terra boa onde tá chovendo e lança semente? Quem são essas terras boas, como você falou? Os amigos, a família, se a família ajuda. Ou se a família reclama, por que não falar pra pessoa, nossa, mas você tá falando que eu não vou passar no vestibular, mas você já pensou em estudar? Pensou em fazer a faculdade? Por que você não faz? Aí você lança semente no momento de chuva. Aí aquela pessoa que te criticava porque você está prestando vestibular vai falar, nossa, é verdade, por que não presta vestibular? E aí, quem sabe essa pessoa vira companheiro de estudo. Então, um conselho aqui que o Diogo passou por isso, eu passei por isso, Deir, qualquer pessoa passa por isso, quando está passando por uma trajetória assim, que exige um pouco de empenho, de esforço, traz muitas dificuldades ao longo do caminho, mas que se a gente continuar caminhando, a gente chega lá. Nos momentos de chuva, gente, não fujam. Aproveitem esses momentos para lançar semente. Nos momentos de chuva, não reclamem. Tentem buscar um terreno fértil para vocês regarem aquilo lá. Entendeu? Porque a chuva, ela pode ser ruim, mas ela faz falta. Lá na frente, quando vocês olharem para esse momento agora, é o que vocês vão mais sentir falta. A gente está na faculdade hoje, muitas vezes a gente fala, nossa, que saudade do cursinho, né? Então, aproveitem a trajetória. E aí, por falar em cursinho, Diogo, como que foi essa transição, Diogo, do ensino médio para o cursinho? Então, Marcinho, no início foi repleta de erros, cara. Os erros continuaram. Eu tinha saído do ensino médio, né? Tinha feito ensino médio em uma escola. E aí, como eu te falei, sempre gostei de tirar boas notas. Então, sempre esforçava para tirar boas notas, só que em cima da hora e tudo mais. Então, assim, eu não tinha uma rotina de estudo. Estudo não era minha prioridade, né? Mas aí, Márcio, o que aconteceu? Eu fiz um caminho, né? Que eu vejo hoje em dia e falo assim, cara, eu acho que eu perdi um ano, né? Foi o seguinte, eu saí do ensino médio e fui fazer um curso intensivo, né? Aí, cara, eu lembro que eu cheguei lá no curso e aquele monte de matéria correndo e eu, gente, eu não sei nada disso aqui, né? Então, eu lembro, aquela matéria correndo e tal. Aí, cara, não deu certo, que era um curso focado em um vestibular, né? Aí, cheguei lá, não passei no vestibular. Eu fui até bem, mas eu não passei. Aí, depois, eu fui... Aqui foi um ponto-chave, que eu falei assim, ó, se eu continuar nesse caminho aqui, não vai dar muito bom pra mim, não. Preciso mudar, preciso ir para outro lugar e assim, mudar o curso, que se eu tivesse continuado, iria ser o mesmo estilo, Marcinho, ia ser outro intensivo, né? Só que aí eu fui para outro colégio e era um cursinho que ele era de tempo integral. Ele era das 8 da manhã às 10 da noite. Só que parava para almoçar e para jantar. Aí lá, por mais que foi intensivo, ele pelo menos me deu uma disciplina e eu fui vendo que a minha curva de crescimento, assim, de conteúdo, de aprendizagem, de nota, ela foi aumentando, né? Eu falei assim, é mais ou menos esse caminho. Só que
Inevitavelmente, eu não passei, né? Porque eu acho que a minha transição ensino médio cursinho foi errada, né? Aí, Marcinho, quando deu lá eu não passei, quando deu lá o segundo ano de cursinho, aí eu fui e escutei um professor meu. Esse professor meu, ele era um que ele sempre gostava de dar dica pra gente, né? Compartilhar conhecimento em sala de aula. Ele era um professor de física, né? Aí ele falou, ó, gente, faz extensivo. Você que acabou de sair do ensino médio, vai fazer extensivo. Eu fui e fiz extensivo, né, Marcinho? Aí, cara, um curso completamente diferente, onde eu pude ver como é que foi, ver as matérias que eu não tinha visto no ensino médio, né, com calma, né? E fiz o curso inteiro certinho. E assim, foi o ano que eu tive a maior curva de aprendizagem, a maior curva de crescimento foi esse ano. E assim, e foi nesse integral, era das 8 da manhã às 10 da noite, e parava meio-dia e parava um pouco para jantar, né? E assim, era uma rotina que era, tipo assim, exaustiva, né? Muito cansativa, porém eu ainda consegui tirar um bom aproveitamento disso. Eu acho que eu cresci muito nesse segundo ano de cursinho. E aí, em relação ao vestibular, como é que foi, Marcinho? Ó, esse ano foi o ano que eu bati na trave, né? Bati na trave nos vestibulares que eu prestei. Eu tinha prestado FAMERP, FAMEMA, FUVEST eu não prestei. Eu prestei UFO e ENEM. ENEM eu considero que eu fui bem. Aí eu não passei em nenhuma, que eu sempre quis fazer federal, não tinha passado em nenhuma federal, né, Márcio? Mas aí eu não passei, só que essa nota minha dava para passar em algumas particulares pelo FIES, né? E no meio do ano eu acabei passando em uma federal lá, só que eu fui ver depois que eu passei, depois que já tinha rodado meu nome, né? Aí, Marcinho, o que aconteceu? Aí, nesse tempo, eu até tive um entrave com a minha família, porque eles queriam que eu fosse fazer uma particular lá pelo FIES. E eu não queria de jeito nenhum, porque eu queria fazer o UFO, né? UFO ou alguma boa federal, uma boa universidade. E como a gente que é de Uberlândia, a gente quer o UFO de qualquer jeito, entendeu? Aqui existe essa cultura. Da mesma forma que quem é de São Paulo, que é paulista, né? E... Eu concordo, aí, Mali. O que seria da 93 sem... Pois é, Maria Elisa. Ainda bem, né? Que seria da 93 sem alguém para encher o saco lá, né? Ia ser uma turma chata. Mas aí, Mali, Marcinho... te amamos, Mali. Mas aí, Marcinho, beleza. Segundo ano, então. Segundo ano de cursinho, tive uma boa curva de crescimento, né? Curva de aprendizagem, cresci bastante. E aí no terceiro ano, o que eu fiz? Eu falei, acho que agora é o momento de eu fazer um intensivo. Aí eu fui e fiz um intensivo para a UF, não passei. Aí eu fui e fiz um intensivo que era Enem Paulistas. Aí deu certo. Aí eu consegui tirar uma boa nota no Enem, entendeu? E assim, Marcinho, é aquilo que eu tinha falado no início. Sérgio. E era aquilo que eu Fala, tinha falado Sérgio. no início. Marcinho, errei muito no primeiro ano. Com os erros do primeiro ano, eu falei, então nesse segundo ano eu vou por esse caminho. Quando eu cheguei no segundo ano, eu tive meio que um autoconhecimento. Eu falei, gente, eu aprendi bastante, acho que agora está no momento de eu focar o que eu quero fazer, né? Aí no terceiro ano eu fui e fiz o intensivo. Então, acho que assim, o ponto de partida, né, foi ali, Marcinho, no meu primeiro semestre de cursinho, onde eu vi e falei, eu tenho que ver, porque desse caminho aqui não vai dar certo, né? Eu ter chegado aqui, por agora, a minha produtividade não é boa e eu acho que ali foi o ponto de partida ali para me começar a ver meus erros e falar assim, eu tenho que tomar esses caminhos daqui, entendeu? Então, acho que foi a transição em si, Marcinho, que no caso foi sua pergunta, ela foi cheia de erros, né? Só que esse muitas vezes é inevitável, porque igual você mesmo falou, Marcinho, às vezes
a gente está numa escola que às vezes ela conta que a gente vai fazer tudo certo, que a gente vai estudar da maneira certa, né? Só que não é isso que acontece na prática, né? A gente precisa de coisa a mais, de às vezes um apoio da coordenação, né? Algum acompanhamento ali com psicólogo, né? Algo desse tipo, algo que assim, que a escola passa a conhecer a gente, o nosso perfil, e ver que não é simplesmente colocar os alunos na sala e eles vão aprender e pronto, né? Então, assim, Marcinho, foi assim, um Concordo com período você. de muita transição e um período de muito erro, né? Só como eu falei, os erros fazem a gente amadurecer e se a gente errou aqui, dificilmente a gente vai... Às vezes a gente pode até errar de novo, mas a gente vai errar e vendo que, ó, às vezes eu poderia ter feito isso daqui, porque eu errei lá atrás, eu persisti no erro aqui, eu errei de novo. Então, se eu mudar, eu vou conseguir evoluir, né? Agora, se eu ficar na inércia, aí não adianta. E é uma coisa que você falou, né? A gente tá falando da chuva, né? A nossa reação, choveu, é correr. Daí eu falei, não, vamos tentar regar sementes na chuva. Um exemplo disso aí. O Diogo falou, nossa, entrei no cursinho, vi um monte de coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Primeira reação, fala, nossa, não sei a matéria. Eu entrei no cursinho, velho. Eu sabia as coisas, velho. Falei, mano, não sei isso aqui. Só que tinha tempo reduzido, eu precisava trabalhar, porque meus pais no início não apoiavam, então eu precisava ter o dinheiro da condução, do transporte. E assim, de início eu fiquei triste, falei, mano, não sei as coisas. Vi um monte de gente que já tava, tipo, 2, 3 anos de curso e falando, nossa, entrei agora, vou, enfim, encontrar um monte de dificuldade e tal, vai ser difícil. Mas aí uma vez cheguei no plantão de dúvidas lá, era uma professora chamada Karina Cassiola, fantástica, incrível. E aí ela falou assim, meu, falei, Karina, me ajuda com essa questão, não sei isso daqui. Nunca tive vergonha de falar que eu não sabia as coisas, sabe? Porque pra mim, assim, fazia sentido eu não saber, porque eu tava no cursinho. Então, eu cheguei na Karina e falei, Karina, não sei isso daqui, velho, tipo... E aí eu tava, né, essa bola de neve, família, meus pais, o pessoal da igreja se afastando, porque eu tinha deixado de ir pra igreja também. E veio juntando essa bola de neve e eu, assim, quase sucumbindo, né? E aí ela falou uma coisa assim pra mim que foi, tipo, uma coisa que me guia até hoje, né? Ô, Márcio, se você não sabe, não é motivo pra você, tipo, se arrepender. É motivo pra você falar, caramba, vou aprender. E aí eu falei, caramba. É isso. Então a Isso gente mesmo. não... pode dar uma questão que a gente não sabe, uma questão de matemática. Matemática até hoje eu fujo, gente, eu entendo isso aí. Mas você pode dar uma questão assim que às vezes a vida presenteia a gente com essa dificuldade. E aí você fala, sabe, tem dificuldades que a gente não consegue controlar, não consegue fugir, não consegue mudar a situação. Mas agora tem algumas, sabe, que você fala, caramba, será que se eu mudar minha postura diante dessa situação eu consigo sair daqui um pouco maior do que eu era? Será que se eu lançar semente agora, tipo, a chuva vai me ajudar a fazer essa semente dar frutos? Então, Sim. o conselho, assim, que eu dou, e que me ajudou muito, assim, foi, caramba, velho, tipo, tô passando por uma dificuldade. É uma dificuldade que eu consegui, depende de mim? Sim, então, beleza, faz a minha parte. Agora, é uma dificuldade externa que eu não consigo controlar, vamos ver o que a gente pode fazer. E, assim, buscar ajuda, ter amigos, ter pessoas que vão levar você para frente. É claro, a gente sabe quem vai levar a gente para cima. A gente sabe quem vai Sim, ajudar. A gente exatamente. sabe quem vai energizar a gente. O Deir, quando a gente liga, né? A gente sempre liga. E o Deir, a gente conversa e fala, mano, eu gosto de falar com você, eu gosto de conversar com o Deir também, porque, tipo, eu saio da ligação bem, assim, entendeu? É tipo um negócio que me... E eu falo com ele, velho, tipo um negócio assim, que eu saio com a mente mudada e ativa, assim, falar, caramba, mano, tá treta, tá difícil, mas, assim, não posso parar. Né? E a beleza da vida, gente, você fala, nossa, tô pensando em vestibular e tal. Não tá em chegar lá. Tá na trajetória. Isso. Assim, o que vocês vão mais sentir falta. Não é. Vocês vão chegar lá, é um instante muito bom, que vale, assim, todo o sofrimento. Mas é um instante que passa, entendeu? Agora, toda a trajetória, o tanto que vocês vivem nela, é incomparável com esses 10, 15, 20 dias, entendeu? Que vocês vão sentir, tipo, de ter passado na faculdade. E se a faculdade deixar, né, Diogo? 10 dias. Exatamente. Exatamente. E, Marcinho, nesse sentido que você tá falando, sério mesmo, no cursinho, eu não arrependo. Você perguntar pra mim hoje, Diogo, você queria ter passado direto no terceiro? Cara, sério mesmo, sendo sincero, não queria, cara.
eu acho que todo o tempo foi muito válido mesmo, entendeu? Fora amizades que eu fiz, sabe? Então, assim, às vezes eu já presenciei ambientes péssimos de cursinho, só que se eu for tirar hoje, as pessoas que eu conheci, cara, são pessoas incríveis, entendeu? São pessoas que eu vou levar para a vida toda, né? E assim, não arrependo. Eu acho que eu entrei no momento certo na faculdade, sabe? Foram 3 anos, né? Que no caso a gente fala que há mais, né? O cara ficou. Tem gente que fica 5 anos e vê isso como um ponto negativo. Às vezes, assim, às vezes para pessoa, né? Às vezes é uma coisa chata, né? Agora, no meu caso, né? Eu fiquei 3, cara. Eu acho que assim, eu aprendi demais, né? Foi não só em questão de conhecimento, mas questão de vida, né? De vida, de relacionamento, né? Então, assim, eu consegui fazer amizades incríveis, né? E eu acho que eu cheguei na faculdade no período certo, no momento que, assim, às vezes se eu tivesse passado direto pro terceiro, eu não estaria com amadurecimento ali que iria me fazer as melhores escolhas, sabe? Então, acho que, assim, no sentido que você falou, Marcinho, a gente vive muito, a trajetória, né? A gente vive a trajetória. Terminei uma trajetória, eu vou iniciar outra, né? Então, se você passa, beleza, você passou. Meu amigo, agora são 6 anos. Você vai lá, fez 6 anos, formou. Vai, especialização, né? Terminou a É uma especialização, vida. subespecialização. Então, assim, a gente tem que aprender a viver a trajetória, né? A gente se A adaptar à trajetória. trajetória é algo muito importante, né? E tem E outra trajetória coisa, pode falar, Diogo. Tem trajetória? que é difícil a gente adaptar. Mas no sentido que você falou da chuva, ô Marcinho. Fala, João. Ô, João, É no irmãozão. sentido, é no sentido que você falou da chuva. Tem trajetória que vai chover, né? Só que tem como tipo assim, plantar algo de bom nessa chuva, né? Não é só para me correr dela, né? Então é questão de adaptação. A gente tem que nos adaptar, né? Não foi todos os meus anos de cursinho que foi uma beleza, né? Mas teve tantos momentos bons, tanto momento de crescimento, tanta amizade, tanta coisa boa que eu não me arrependo, sabe? Eu acho que eu entrei no momento certo na faculdade, sabe? Valeu a pena, Diogão? Valeu demais, viu, Marcinho? Valeu muito a pena, cara. E para vocês que estão aí, tem uma frase do Fernando Pessoa que ele fala assim: se valeu a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar a linha do Bojador, que era um canal que tinha no sul da África, né, o Cabo das Tormentas, Isso. e depois se tornou Cabo da Boa Esperança, ele fala: quem quer passar a linha do Bojador deve passar a linha da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Olha que bonito. Mas é no mar que Deus espelhou o céu. Então, nesse abismo, nesse perigo das incertezas e de tudo que aflige a gente, coloca a gente diante da parede e faz a gente questionar: valeu a pena? Sempre vale. Sempre vale. Sim, por Sempre incrível que vale. pareça, sempre vale. Sim. Por um motivo. Quem está aqui tem alma gigante. E isso faz a vida valer. Por mais que Márcio, acho que a vida seja uma causa perdida, para mim ela é. Essas pessoas que passam pelas nossas vidas e fazem as coisas acontecerem, Diogo, João, Sergião, Mali, Rodrigo, todo mundo que está aqui, e as pessoas que vão passar pela vida de vocês, gente, faz tudo valer a pena. As dores, as dificuldades. Por que as dores e as dificuldades? Porque essa galera está com vocês nas dores e nas dificuldades. As pessoas que vão passar com vocês por esses momentos, assim, mais bizarros da vida de vocês, são as pessoas, assim, quem vocês devem se agarrar e falar: não sai daqui por nada. Exatamente. Porque se elas sabem viver com vocês no dia de chuva, ajudar a lançar semente, a cavar a terra, a manter a flor protegida, elas que têm que desfrutar com vocês no dia que vocês estiverem colhendo os frutos. Então, o meu conselho para fechar a live, o Diogo vai terminar a live falando alguma coisa, se agarrem nessas pessoas. Agora que vem as provas, né? Façam muitas questões, provas antigas, foquem no vestibular de vocês, ciente de que essa trajetória que vai levar vocês até o final é o que mais importa e é o que vocês vão levar. E lá no final, assim, não tenho dúvida de falar, valeu a pena, porque tem uma alma gigante. Sim, tá bom? é isso mesmo. Quer falar alguma coisa aí, Diogão, para encerrar?
Então, como o nosso tema era em tese, a gente está conversando sobre vida, né? Ó, não vamos terminar não, tem pergunta aqui. Mas Ó, pode falar aí. sobre o VET da UF, depois a gente vai falar, Deixa eu falar. Ó o Bruninho, dias de chuva fazendo simulado Enem na UF. Eu sempre fui um cara fissurado em fazer prova, né? Igual, tipo assim, como eu te falei, primeiro ano de cursinho erros, segundo ano aprendizado. Não, vamos fazer outra analogia. Meu primeiro ano de cursinho foi erros, mas foi o ponto de partida para me crescer. Segundo ano de cursinho, eu montei a minha estrutura, o arcabouço de um prédio. Terceiro ano eu só fui lapidar ele, né? E, assim, dica para vestibular. Primeiramente, a gente, hoje em dia, Marcinho, você deve estar acompanhando. A gente vê anúncio aí de você vai passar em medicina daqui 6 meses, sei lá, seja aprovado em medicina em tanto tempo, né? E como se existisse uma fórmula secreta, só que a gente sabe que isso não existe, né? Por que não existe? Porque simples, porque a gente não é máquina, né? A gente não é programado, cada pessoa é programada e de acordo com a programação que você dá, ela vai ter tal resultado. Não é assim que acontece, né? Essa não é a realidade. Cada pessoa tem as suas individualidades, tem as suas particularidades, né? A gente está ali na nossa trajetória, a gente passa por problema, Marcinho. Problema de saúde, problema de família, relacionamento, enfim, financeiro, né? Todo mundo passa por algum tipo de problema. Então, primeiro, a gente não é máquina, então não existe fórmula secreta. Só que, mesmo não existindo fórmula secreta, existem algumas coisas que são essenciais, né? E que são regras de quem é aprovado. Quem foi aprovado cumpriu esses pré-requisitos aqui, que no caso é o que você falou, Marcinho. Você pegar bastante exercício, fazer prova, né? Para quem vai prestar os vestibulares de final de ano, você tem que conhecer a prova que você vai fazer. Isso é pré-requisito, né? Né, Márcio? Isso é pré-requisito. Você tem que conhecer a prova que você vai fazer. E para você conhecer ela, como é que você vai fazer? Primeiramente, fazendo as provas antigas, como o Márcio citou, né? E uma coisa muito importante também é o tempo, questão do tempo. Você tem que ver qual o tempo que você gasta para resolver essa prova. Né, Marcinho? Você concorda? Sim, concordo demais. Pode falar, Diogão. Sim, não, pode falar. Eu lembro que eu estava no meio de ensino, né? Foi meu segundo ano de cursinho, um ano antes de eu passar. E entrou um menino lá, Juan, vou gravar uma live com ele, inclusive. O Juan, ele tá fazendo engenharia química na Poli, na USP, né? São Paulo. Ele entrou, eu lembro que... Cara, você sabe quanto eu amo mais de ensino, né, Diogo? Você sabe quanto eu amo aquele cursinho, o quanto eu sou grato. Inclusive, as grandes oportunidades da minha vida vêm de lá. A oportunidade de ir para Harvard, a oportunidade de fazer as coisas assim que eu tô fazendo, vem de lá. E eu sou muito grato ao cursinho mais de ensino por isso. Então, eu sempre aproveitei muito lá, porque eu gostava daquele lugar demais. Ver um monte de jovem, né? Que não tinha nada a ver com a minha história, nada a ver com a minha vida, se dedicando para me ajudar, foi assim, algo que me chamou muita atenção. E aí eu tava lá no cursinho e tal, então, como eu gostava muito do cursinho, eu queria levar esse cursinho para mais pessoas. E aí teve uma vez que fui lá nas escolas perto de casa, nas escolas públicas, e para entrar, eu tava no segundo ano de cursinho, né? Para entrar nas escolas, eu falei assim, não, sou aluno da Faculdade de Medicina da USP, eu queria falar do cursinho que a gente dá aula. Aí a mulher falou, nossa, aluno da Faculdade de Medicina da USP, tal, pode entrar para falar com os alunos. Falei com os alunos, entreguei o panfleto do cursinho, sendo aluno do cursinho, né? Isso, assim, não me arrependo, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Um ano depois, né, entrou lá o Juan. O Juan, ele tava numa dessas escolas, eu tinha entregado o panfleto para ele, foi um dos meninos que veio perguntar para mim, né? Caramba, como que faz para entrar nesse cursinho e tal? E aí o Juan entrou e falou, nossa, eu lembro de você. Você foi lá na faculdade, falar que ela era aluna da Medicina USP. Você é aluno daqui? Eu falei, não, contei para ele a história e tal. Juan Davi, o nome dele. E aí ele falou, meu, queria um conselho, assim, do que fazer para passar no vestibular. Falei, cara, que prova que você quer passar? Ele falou, eu quero fazer engenharia química na USP. Falei, você quer mesmo? Ele falou, quero. Falei, ó, todo dia você vai chegar aqui no cursinho, né, que é o cursinho que fica lá na Faculdade de Medicina da USP. Você vai ler jornal, todos os dias. Você precisa criar o hábito de leitura. Aliás, a prova inteira é escrita, então você precisa ler a prova num tempo rápido e aprender a interpretar as coisas muito rápido.
Todos os dias você vai chegar aqui de manhã, vai ler um jornal e vai todo final de semana tentar fazer uma prova da FUVEST antiga. Acertou 17 na primeira prova de 90? Ótimo, ainda bem que você tem muita coisa para aprender, que tem um ano pela frente. Batata, filho. O cara todo dia chegava no cursinho, lia, foi fazendo prova no final do ano, passou. Não foi uma forma automática assim, nossa, você vai, sabe, aprender as coisas muito rápido. Tipo, é trabalho de formiguinha. Eu lembro que a minha primeira FUVEST que eu fiz, acertei 27 questões de 90. Aí, nossa, tô muito longe. Já acertar 70. Mas é Trabalho de formiguinha. isso, ô Porque é um Márcio. trabalho assim, não tem... Pode falar, Diogão. Cortou aqui. Deixa eu ver, deixa eu tentar Pode falar, passar aqui Diogão. pro... Vocês estão escutando bem? Eu, o Diogo travou.